Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Pod Empresa, o podcast do Sincomércio Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas, sempre com um papo direto sobre os empresários da nossa região. Eu, Danilo Lopes, setor comercial aqui do Sincomércio, na transmissão Estênio Firmino da Honra Filmes, retaguarda jornalística Bárbara Pérez participando do Pod Empresa hoje, Alessandro Precinotti, parceiro Sincomércio, e vamos falar hoje sobre inteligência artificial. Claro que a gente vai sempre dar uma puxada para o lado comércio varejista, empresas, né? O que a inteligência artificial pode trazer de benefício e também, né, de algumas complicações. Vamos deixar o papo rolar. Decidimos isso agora há pouco, padrão aqui do Pod Empresa. Eu queria começar visando, melhor dizendo, a inteligência artificial daqui a alguns anos, né? Acredito que o Google, né, tenha papel fundamental nisso, pro varejo. Por que eu digo isso? Acredito que vai ser uma tendência muito forte a inteligência artificial entrar realmente nesse cenário. E aquela relação de compra, por isso o varejo, aquela relação de compra vai ser muito artificial mesmo. Você vai pegar o teu dispositivo, né, e vai falar, quero comprar uma camisa. E aí ele mesmo vai gerenciar tudo isso e vai te dar as melhores opções. Ou seja, aquela busca que você faria tradicionalmente, isso vai ficar por conta de um sistema ali com uma inteligência artificial muito robusta, né, com base nos nossos comportamentos. Alessandro, é uma tendência no seu ponto de vista em médio prazo? Isso estou falando do Brasil, né, que sempre as coisas às vezes demoram um pouco, né, a acontecer, mas na sua opinião, isso realmente é uma tendência ou eu estou imaginando que em breve teremos carros voadores? É uma coisa meio difícil mesmo de acontecer. Na verdade é assim, Danilo, pelo que a gente observa no dia a dia, a gente fala não é tendência, já acontece, né? Então eu vou até pegar o gancho, você falou de camisa, então você imagina comércio varejista que trabalha com venda de camisas, vamos dar um exemplo. Então, imagina o fato de você ter comentado, de que forma que eu vou usar a inteligência artificial para o meu segmento que eu vendo camisas. Então, você vai conversar com a inteligência artificial, aliás, abrir um parênteses assim, que quanto mais você fala, mais a própria inteligência vai te entender, vai compreender, porque às vezes as pessoas, mas é só colocar um texto, um prompt, né, o termo que a gente usa, uma copy, sim, você vai treinando a própria inteligência artificial. Então imagina você ter um comércio onde você vende camisa, como você citou, né? Então inteligência artificial, meu cliente é assim, assado, tal, gostaria de saber mais informações, me ajuda, né? Eu quero vender tal modelo, eu quero entender mais o meu cliente. A própria inteligência artificial, ela vai te fazer perguntas, onde você vai colocando as respostas para ela, e aí, ou seja, você vai estar conversando com ela, ela vai te dar as melhores respostas com base naquilo que você vai perguntar. Então, muitas vezes até como um marketing também, poxa, eu quero fazer um marketing da minha loja, né? Pô, foi Dia dos Pais, cria alguma ação de marketing, né? Eu quero entender melhor o meu cliente. Então, Danilo, falar que já é essa tendência. Infelizmente, assim, talvez pelo fato de ser inteligência artificial, o que eu vejo os empreendedores têm medo. E às vezes ainda não estão preparados. Exatamente. Mas é ir para o campo de batalha. O que é inteligência artificial? O que ela pode usar para o meu segmento? Eu vejo assim, tem pessoas, não é nem empreendedores, donas de casa, são poucas, que usam inteligência artificial até para fazer uma receita, até para fazer, de repente, um controle de custos, né? Enfim, de receita, enfim, se usa-se muito. Mas só que em contrapartida tem o outro lado, a gente tomar cuidado para não ficar também na dependência total de inteligência artificial, né? Ela veio realmente para ajudar mesmo e ajuda, diminui muito tempo. Empresas que, por um lado, acaba até, olha só, vamos para o lado negativo, até demitindo funcionários,
porque agora eu implementei inteligência artificial na minha empresa para criar planilha de Excel, para controle, enfim, outro departamento de compras, enfim, ele implementa e acaba dispensando aquele funcionário. É ajuda, só que também em contrapartida, você não fica totalmente dependente de inteligência artificial. Percebe que é uma balança, mas uma coisa você falou, né? O comércio varejista tá aí, não é tendência, chegou, se usa. Eu sei que tem empresas que usam mesmo, Danilo, independentemente do tamanho da empresa ou do segmento. Usa e usa com maestria, realmente com estratégia. Aí tem, por outro lado, empresas que infelizmente não usam. Eu acompanho isso, né? No dia a dia, converso com alguns clientes, não, me implementei, eu não sei nem por onde começar. Não, simplesmente eu dou algumas ideias, né? Faz umas perguntas básicas, só para você entender. Chegar à resposta, você começar a compreender e aí sim utilizar essa ferramenta, que com certeza traz grandes resultados, sabendo usar de uma maneira bem estratégica, né? Eu acredito que um ponto interessante para pensar na inteligência artificial é considerar ela um funcionário Sim, na sua equipe. E pensar nessa questão de demitir para substituir por inteligência artificial, sempre vai precisar de alguém para alimentar a inteligência artificial, alguém que entenda como ela funciona. E isso é um trabalho em si já, porque o tempo de você fazer um prompt bem detalhado, de você ter. Porque não adianta você jogar qualquer coisa, senão você vai ter que ficar falando com a inteligência artificial o dia inteiro. Você tem que saber fazer um prompt detalhado, você tem que saber o que você está pedindo, você tem que ter uma pessoa para revisar, porque a inteligência artificial também erra, ela mesma vai te dizer que ela erra. Então, sempre vai precisar de alguém para alimentar a inteligência artificial. Então, acho que esse receio, esse medo, obviamente, ela está aí para melhorar o fluxo, para melhorar a produtividade, eficiência, e acaba sendo priorizada ao invés do trabalho humano nesse sentido, mas sempre vai precisar de alguém para alimentar ela. Mas eu ainda fico um pouco assustado quando eu imagino eu pegando meu celular falando sexta-feira minhas filhas precisam levar lanche para a escola. E hoje eu falo, preciso comprar lanches para ela e a própria inteligência né, dentro do mecanismo escolher dentro da internet, né, os produtos, me dá as opções, eu escolher e daí para frente tudo fica por conta dela, desde o pagamento, porque dentro da ferramenta já vai estar inserida com certeza o meu cartão de crédito, meu endereço, né? E aí eu vou dar algumas diretrizes para ela de quando entregar, como entregar, e isso tudo ficar por conta de um sistema que hoje, né, assim, talvez não dessa forma como eu citei, não esteja assim, mas que existe uma tendência muito grande, né, da operação em si ser por conta de uma inteligência artificial. E aí, as empresas de hoje, né, os lojistas, né, independente do nível, né, eles precisam começar a se preparar. E aí, né, foi o que você falou, né, começar a criar ações dentro da empresa, né, mecanismo para estar preparado, porque acredito que isso daqui a um tempo será assim. Assim, Danilo, se tratando a parte de digital, nós estamos no mês de agosto. Daqui 5, 6 meses, chegam novas novidades, melhorias, etc. Não vai parar e não para. Um exemplo, nós sabemos que tem muitas empresas que contratam influencer para poder divulgar o seu produto ou serviço. E eu já vi várias empresas que, através da inteligência artificial, criaram os seus próprios avatares, né? Então, vamos pegar o gancho que você colocou, de um comércio que vende camisas. E essa loja, ela tem lá o seu influencer já contratado para divulgar. Então, ela começa a implementar a inteligência artificial. Aí ela cria o seu próprio avatar, né? A sua própria figura. Eu vendo camisas, público masculino. Então, cria lá o rapaz, que é influencer, dá o nome, característica, e aí com a inteligência artificial você coloca imagens que já tem várias plataformas
do produto, onde ele pega aquela imagem. Ou seja, o próprio avatar, ele anda pela loja, falando da loja, falando do produto, ele segura aquele produto, aquela imagem. Então, assim, a que ponto nós chegamos? Então, assim, o influencer... Dependendo do vídeo, você não consegue distinguir, né? Assim, se realmente é uma pessoa real Exatamente. ou, né? Chegou ao... Quando começou, então você já Percebia. Você percebia, mas ok, estão utilizando. Só que hoje está tão assim avançado, tem algumas plataformas que eu vejo no dia a dia que você não sabe se é real ou não. Então, assim, e a empresa... aí tem aquele ponto que a Bárbara colocou. Você precisa de um ser humano, de uma pessoa ali para criar. E aí o que acontece também na parte até de receita-custo? Poxa, eu contrato influencer, ok, faz sentido, é o trabalho dele trazer resultado, mas hoje eu tenho algo que é, entre aspas, gratuito, porque o que eu invisto no influencer, eu invisto, não vou pagar, eu invisto 10% numa plataforma de inteligência artificial, que ela trabalha 24 horas, eu vou criar várias ações, tá lá. E aí também tem a contrapartida. Eu sou influencer, eu preciso então me especializar. Então, eu como influencer, o que eu posso aproveitar? A inteligência artificial para o meu favor. Percebe? A gente tem que administrar os pratinhos da melhor forma possível, né? Mas aí também entra a questão da ética no uso da inteligência Sim. artificial, né? Até que ponto você, dentro da política da sua empresa, dentro da missão da sua empresa, no que você acredita como empreendedor, empresário, você está disposto a abrir mão por conta de investimento, né? Às vezes você pode usar a inteligência artificial para melhorar os seus fluxos, processos administrativos, enfim, e de repente essa parte de criatividade, de trabalho de influencer, pode te ajudar a ter ideias também, mas criar rostos, criar cenários que são falsos, talvez tem que ver se encaixa com a ética da sua empresa, né? É isso aí. O que mais, Alessandro, que a gente pode falar sobre inteligência artificial para dar dicas aí pro... Do meu trabalho na parte que alguns conhecem, de dentro de marketing digital, hoje a gente usa a inteligência artificial até para criar campanhas para o cliente. Então, tem empresas hoje, eu quero fazer, então eu contrato uma agência, né? Enfim, seja lá um social media, seja um gestor de tráfego. Hoje, a inteligência artificial ela proporciona você mesmo criar as suas próprias campanhas. Só que aí tem um porém, acho que até como a Bárbara colocou, você treinar o seu funcionário. E treina o funcionário. Tem empresas que realmente contratam um funcionário, antes de contratar uma agência, contrata o funcionário e treina. Então, você vê aonde que chega, onde pode chegar a inteligência artificial. Desde que você usa de uma maneira estratégia ética, né? Realmente traz resultado para tudo. Às vezes as pessoas pensam, poxa, então a inteligência artificial, será que é só para algo complexo? Não, é desde uma coisa tão simples, que talvez para você possa ser simples, só que de repente para outra pessoa que é complexo, ela tem uma dificuldade e está ali, ela usa. Então ela está ali para ser ajudada. Estou aqui para ajudar você. Uhum. Manda os comandos. O que mais chama a atenção quando a gente fala de inteligência artificial, o cérebro vai remeter os vídeos, né? Mas a questão do atendimento, né? Trazer a inteligência artificial para o atendimento, usar a inteligência artificial para captar informações do cliente, né? Eu também acho fundamental. Claro, né, que você não perca, né, principalmente no atendimento, uma coisa que a gente sempre fala, né, para não se tornar aquele atendimento frio, robotizado, né? E hoje já passei por experiências, né, que não realmente está tão apurado, né? Algumas empresas, tudo bem que aí envolve grandes investimentos, mas está tão apurado que o atendimento ele se torna rápido e muito beirando muito a perfeição, porque ele, ao mesmo tempo que ele recebe as informações, ele já tem informação sua dentro e alinhado aos processos, né, internos da empresa, ele consegue rapidamente ali resolver ou te dar alguma informação que você precisa. Então, para o atendimento, a inteligência artificial realmente veio para somar
e a tendência é melhorar. E assim, Danilo, quando você fala atendimento, a inteligência artificial ela ajuda em muito, mas lembrando que nada melhor que o próprio o comportamento humano, né? O atendimento humano. Então eu vejo, que eu acompanho diariamente, que tem empresas que acabam automatizando o atendimento lá, seja no direct ou WhatsApp, para fazer um bom atendimento. Só que se você não utiliza de uma maneira estratégica e alimentar a própria inteligência, quando o futuro cliente ele for conversar com você, ele mesmo já vê que é uma inteligência artificial, isso é fato, né? E também, muitas vezes, não cria uma conexão com o cliente. Então, ao mesmo tempo, você acha que pode te ajudar e te ajuda, né? Como eu falo, você está automatizando, você faz uma campanha e vai chegando várias mensagens. Só que até que ponto está realmente gerando resultado para mim? Então, por um lado é bom, só que por outro lado, tomar todo o cuidado. Só que com o tempo, como eu falei, você treina a sua inteligência artificial para cada vez mais ela entender o seu público. Entendeu? Só que tem o ponto 2, continuar com atendimento humano para realmente aquilo, fechar o negócio. Eu acredito que a inteligência artificial, especialmente para empresários pequenos, médios, grandes, ela pode servir para te tirar daquele trabalho repetitivo, manual, chato, preencher planilha, de repente, para justamente te liberar tempo e espaço para você poder pensar e trabalhar nas coisas que são de fato importantes para o seu negócio. Marketing, visão estratégica, planos para o futuro. Se você tira o tempo de você fazer essas coisas minuciosas, chatas, que acabam levando tempo, você abre mais espaço para você poder abraçar essa questão do marketing, das outras questões da empresa. Então, acho que a inteligência artificial tem muita força nesse sentido, e acho que é o que acaba fazendo mais sentido para as empresas, ao meu ver, é tipo te tirar das coisas mais chatas, mundanas do dia a dia, que é preencher planilha, acompanhar a informação. Claro que precisa ter uma supervisão no que a inteligência artificial está fazendo, mas para te abrir espaço para ter outras ideias e trabalhar em coisas mais macro para a empresa. Quando a gente fala, né, da inteligência artificial, a gente sempre fica pensando, né, nessa integração, né? Máquina, homem mesmo, ali, a experiência, né? A gente teve no shopping, né? Aqui gravando pro Dia dos Pais, e as pessoas sempre, principalmente para algumas datas comemorativas, elas vão buscar um produto ali, buscar uma loja física, né, para ela realmente escolher, né, ter aquele cuidado, né, de não ser uma compra tão mais fria, vamos dizer assim, né, não que não tenha sentimento, né, não que tenha preocupação de comprar pela internet, mas assim, é normal para algumas datas a pessoa ir fisicamente, né, e fazendo um paralelo com o que a Bárbara falou, né, do empresário, principalmente os pequenos, usarem inteligência artificial para automatizar, né, para sobrar um pouco de tempo para esse planejamento, né, porque às vezes em algum ponto simples, eu digo, durante o atendimento, durante ali o teu processo de venda, vou até citar um exemplo meu, né, minha filha fez aniversário, entrei em contato com algumas panificadoras ali perto de onde eu morava, onde eu moro, melhor dizendo, para comprar 50 mini médias, né? Aí eu liguei, pediu para eu fazer a solicitação pelo WhatsApp, fui pro WhatsApp, não me deu atenção, acabei entrando em contato com uma outra empresa que por telefone eu resolvi, né, a situação. Mas assim, só faltou um detalhe, né, que é a experiência, né. Eu fiz o pedido, fui lá no dia buscar e eu acredito, né, que a empresa ali, por estar tão dentro de uma rotina, perdeu a oportunidade, né, de tornar aquele momento de uma simples compra de 50 mini médias em algo impactante. Durante a ligação eu falei, era para o aniversário da minha filha, né, tal, vou fazer uns lanches, tal, tudo bem. E aí, seria diferente se ela de repente perguntasse o nome da minha filha,
quantos anos, durante o próprio atendimento ali, né? E no dia que eu fosse buscar, ela, sei lá, eu fosse surpreendido com alguma coisinha, mesmo que seja super simples, tipo, ó, leva pra sua filha. E com certeza, esse ponto, esse nível, né, de sensibilidade, eu acho que a inteligência artificial ela não vai conseguir essa conexão mesmo, assim, sabe, de preocupação e fazer algo diferente, que é aquele estalo ali durante uma comunicação verbal, né, que as pessoas têm e é o que às vezes falta para muitas empresas, entendeu? É um detalhe. Aí é aquela coisa assim, Danilo, da cabeça do gestor, do empreendedor. A inteligência Mas eu artificial, boto um ela pouco, tá... eu boto um pouco na conta do funcionário também, Não, então, Danilo, porque é a iniciativa que a gente sim, fala e é aquilo que dentro do perfil de cada funcionário faz com que ele se desenvolva e cresça e se torne um profissional diferente. exatamente. Tem funcionário, ele por si só, aí já a gente vai para outro ponto. É. Mas, enfim, para pegar o gancho, aí a gente volta. Tem funcionário que é assim, estou sendo pago para isso, é isso. Uhum. Tem funcionário, não. Ele, por si só, além dele fazer as suas funções que são atribuídas, ele quer fazer mais, quer entregar mais. Então, ela é próprio da pessoa. Então, é um ponto que cabe a isso. Realmente poderia ele mesmo estar ali no atendimento, criar ações para poder trazer o cliente. E aí também vai na parte do gestor também, aquilo, eu implementei a inteligência artificial para o meu atendimento. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer com meus funcionários utilizem de uma maneira bem estratégica, a partir do momento que o cliente ele aterrizou no meu atendimento, que encaixa nisso que você comentou. De repente, a inteligência artificial nem precisa ser usada no atendimento. De repente, você usa para outras coisas Sim. e deixa um funcionário para lidar com as pessoas. Sabe por que eu citei esse exemplo? Porque eu ainda não vejo... Posso estar falando a maior bobagem do mundo aqui, tá? Mas, assim, por experiência, eu ainda não vejo configurado, vamos dizer assim, né, na tal inteligência artificial, um processo contínuo de venda ou de experiência de um determinado segmento, de uma determinada empresa. Eu não vejo isso, tá? Por que eu citei esse exemplo? Se eu fosse surpreendido, assim, o atendimento foi rápido, era o que eu precisava. Eu tava super ocupado, eu precisava daquilo, legal. Só que é papel da empresa pensar nesse diferencial. Se com certeza eu chegasse, na hora que eu fosse buscar, eu recebesse um agrado, pô, não é para você, é para sua filha, e ela, entendeu? E aí, com certeza, eu ia começar a comprar não só mais 50 mini para daqui a um ano, ou eu ia comprar mais, eu ia entrar dentro de um ecossistema dessa empresa, né, que é uma panificadora, mas que com Sim. certeza eu vi lá, eles fazem pizza pro final de semana, eles têm outras coisas que eu posso consumir, entendeu? E esse feeling, né, de você identificar um consumidor, né, um cliente com um perfil mais abrangente de compra, isso eu acho que só vai acontecer mesmo na experiência que tem entre humanos. A experiência do cliente, ela está aí, ela é algo que realmente a gente sabe, a gente acompanha alguns números de empresas, aí vai para o outro lado, da quantidade de empresas que abrem as portas, que fecham por causa do atendimento. Então, a inteligência artificial pode ser aplicada em todos os setores, porém, como você mencionou, será que faz sentido hoje no atendimento para o meu negócio? Faz sentido eu colocar na área contábil, na área de contas, pagamentos a pagar, receber, ok, mas e o atendimento? Está preparado, né? Porque é algo humanizado para que eu possa gerar conexão. Eu criei inteligência artificial, tudo é questão de teste. Isso é fato. Uma coisa, ela está aí, sabemos que muitas empresas estão aplicando, estão tendo resultado, e outras não, mesmo aplicando. E outras que têm até insegurança de aplicar.
por medo, já que está tanto tempo no mercado e está tendo resultado. Mas até onde, né? Porque a concorrência chega cada vez mais. Então, percebe, Danilo, Bárbara, onde a gente, né? Ou seja, ela está aí. Então, de que forma que eu posso aplicar? Mais uma coisa que você colocou, ou até a Bárbara colocou também, de repente eu não colocar no atendimento. Ok, para alguns segmentos, né? Enfim, de repente eu tenho uma casa de bolo, né? Tenho lá uma casa de doce, a gente foi visitar outro dia. Se eu implementar, faz sentido, eu implemento, vou fazer alguns testes, vamos ver. Né? Enfim, vou colocar essa funcionária para ela dar o prosseguimento depois que... Tudo é questão de teste. Mas uma coisa é, Danilo, que nem você, essa experiência que você teve em relação à sua filha, que se fosse bom atendimento, tem todo um ecossistema que você vai lá, vou comprar pizza, eu vou um dia com a minha família tomar um café da manhã, mas você não fez porque a experiência do atendimento não te agradou. Não, assim, nesse caso, né, eu volto, né, o atendimento cumpriu a minha necessidade. Só não foi além. Só Não não foi além. Só não foi além, isso. Aí, de repente, até aquilo, né, você coloca informações para a inteligência artificial e fala, olha, então, olha, meu cliente fez isso. Então, é criar... ou seja, é você doutrinar a inteligência artificial para o teu segmento, para o seu cliente. Isso. Chegar, vamos por lá, a inteligência artificial, o Danilo chega lá para a Bárbara, você não fez isso, você tem que... é verdade. Para a inteligência artificial funcionar, ela precisa de informações. Exatamente. E se você, empresário, não passar informações, se você, primeiro, não armazenar essas informações para si, né, e não souber como usar essas informações a teu favor, né? Com a inteligência, sim, seja artificial ou não, para atingir o objetivo, então, enquanto você só atender e resolver o problema, né, tudo isso, né, que envolve inteligência artificial ou não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Porque Exatamente. é uma ferramenta, né? Assim como muitas coisas foram novidades no passado, é uma ferramenta que você tem que saber usar direito, né? Você usa muita inteligência? Eu uso justamente no sentido que eu falei. Você estava comentando agora há pouco, né? De tentar fazer controle de gastos, essas coisas, porque são coisas que você não precisa... Obviamente, você precisa pensar no que você vai gastar, né? Mas você não precisa ser um pensamento criativo sobre aquilo, né? Então, eu prefiro usar a inteligência artificial para essas coisas administrativas, rotineiras, chatas, e ter tempo de fazer a parte criativa das coisas, né? Porque eu acredito que esse seja o melhor uso da inteligência artificial. E te libera tempo, né? E te libera tempo. Claro que dá pra usar também pra te ajudar na parte criativa, né? Que eu falei, quando a gente fez o vídeo do Dia dos Pais, eu usei a inteligência artificial pra me ajudar a achar os melhores momentos do vídeo. Só que, obviamente, depois eu revisei, eu fui atrás pra ver se realmente estava faltando alguma coisa, se todo mundo estava incluído. Mas só ali já me salvou bastante tempo, que foi um tempo que eu pude usar pra deixar a edição mais legal, que eu pude usar pra fazer uma legenda diferente, pra escrever o texto da legenda. Então, usar com sabedoria, né? Saber mesclar, então, toda essa parte de inteligência artificial, não esquecendo, né, do relacionamento, principalmente entre as pessoas, né, principalmente entre o atendente ali e o consumidor, é uma questão que os empresários têm como lição de casa, desenvolver isso dentro da empresa? Sim, com certeza. Inclusive, você perguntou para a Bárbara, né, Danilo, assim, antes que eu esqueça, se você já está utilizando inteligência artificial. À tarde nós vamos estar conversando com uma cliente onde eu fiz o levantamento do cenário, do momento do cenário dela hoje, em relação às redes sociais. Instagram, Facebook, Google, né, enfim, e pedi para a inteligência artificial fazer, além desse levantamento, o atual cenário hoje, e também dos últimos 3 meses, e também solicitei que ele fizesse um comparativo com 3 concorrentes. Né? Me dê 3 concorrentes e faz comparativo. Ou seja, a ferramenta, a inteligência artificial, ela deu todos os números. Então, através de alguns comandos que eu dei para ela, né, o link do Google Meu Negócio, o link do Instagram, o site do cliente,
coloquei algumas informações e a inteligência me passou todas as informações do atual cenário dela hoje, dos últimos 3 meses, e a régua quanto ela pode subir, ela fazendo tráfego pago, melhorando o Google My Negócio, isso em comparação também à concorrência. Ou seja, a inteligência artificial mostrou o comparativo do atual cenário dela hoje, comparando os 3 meses, o atual cenário que ela pode estar daqui a 3 meses se ela implementar algumas estratégias de tráfego pago, ok? E também fez o comparativo da concorrência dela no mercado, ou seja, aí o resultado foi, você está deixando dinheiro na mesa. Então, assim, olha só, eu não estou dizendo que nós, a gente não pode fazer esse comparativo, mas assim, ele te dá com outros números, de repente você não busca, é lógico, eu, na parte de marketing digital, eu falo, olha, você tem que estar divulgando, você vai crescer. Só que a própria inteligência, ela te dá algumas ideias e dá alguns números que talvez até mesmo você não busque. Ou até mesmo se busque, você vai ficar um bom tempo aí pesquisando. Deixa eu ver uma concorrente, deixa eu ver uma outra, deixa eu ver como é que ela está. Não, a própria inteligência me deu isso em 1 minuto, de 3 concorrentes e vários, o que você quer mais? E o que é interessante, né, Bárbara, você utiliza sempre quando ela te dá algumas informações, sempre no final, ela parece que está sempre te incentivando. Olha, você quer que eu prepare isso? Você quer que eu faça isso? E cada vez mais você vai, eu quero, Ficando eu quero. refém? Ficar refém. Uma coisa Danilo, você, assim, utilizar estrategicamente, dar informações para que ela possa entender você, porque senão ela pode te dar informações que às vezes não faz sentido, muito genéricas, né? Exatamente, Bárbara. Mas é assim, você estava comentando, eu lembrei, tem uma cliente, ou seja, eu realmente coloco em prática, é bom, mas toma cuidado para, de repente, as informações não fazem sentido, né? Enfim, poxa, eu já ouvi também, eu já comecei a usar, acho que foi um cliente, já de um bom tempo, eu já usei, Alessandro, mas para mim não faz sentido. Não, faz sentido para todo mundo. Eu apliquei assim, ele deu informações que não. Você tem que usar prompts, copies, para que ele possa entender, porque lembra que é uma ferramenta. Então, o IA ela vai utilizar toda a inteligência que ela tem com base em dados para que ela possa te ajudar, né? Então, o fato de você ter parado de utilizar, muitas empresas, pequeno negócio, param mesmo. Não faz sentido. Não, alimenta. Alguma consideração final que você acha interessante pontuar, Bárbara? Eu acho que, é que nem o Alessandro falou, todo mundo pode usar inteligência artificial e pode ajudar todo mundo, só sempre se questionar e parar para pensar se está fazendo sentido, onde você está aplicando e priorizar sempre o contato humano, que nem você falou. É isso aí. O Pod Empresa encerra, né, esse episódio. Lembrando, empresário, é uma tendência, já não é nem mais tendência, a inteligência está aí. Você precisa se preparar realmente para um futuro mais agressivo ainda, né? Foi que a gente comentou aqui no início do vídeo, para as pessoas, para aqueles consumidores, né, que vão utilizar muito mais do que outras, né? Está preparado, principalmente com informações e, né, fazendo um canal aí com CRM e não deixar, claro, a experiência humana de lado, não focar 100% porque o consumidor ele sempre vai prezar por aquela experiência diferenciada. Esse foi o Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até a próxima.